Rodada maluca do Campeonato Brasileiro, a gente precisa conversar sobre isso. O que está acontecendo com o Flamengo? Depois dessa goleada, algo parece que está acontecendo dentro do Flamengo. O Botafogo não é mais historinha, gente. Botafogo é realidade e a gente precisa conversar sobre isso também. A gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo no futebol do Botafogo. E vamos falar também da demissão do Barbieri do Vasco e de outros assuntos, da briga lá em Santos, né, da polêmica da torcida e vários outros assuntos dentro da rodada do Campeonato Brasileiro, fazer uma análise de como está o início desse Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente continuar, eu preciso falar sobre essa camisa que eu tenho. Ela é lá do site jersey.co. Entra agora mesmo aí no site, o link tá na descrição. Camisas de time de futebol, de seleção do mundo inteiro. Camisa muito boas, com preço muito acessível e a entrega grátis em todo o Brasil. Entra no link aqui embaixo, tem um grupo do WhatsApp para você conhecer mais sobre esses produtos. Vale a pena, é muito barato e você não vai se arrepender. Eu estou muito satisfeito com a minha camisa. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo. A forma que o Flamengo se portou em jogo, parece que algo está acontecendo ali dentro, não sei. O Flamengo está começando a tomar os gols e os jogadores pareciam que não se olhavam, eles não se falavam para cobrar um ao outro, o que um poderia fazer ou não poderia fazer. Algo foi muito estranho nesse jogo contra o Bragantino. O Flamengo teve 10 dias e esses 10 dias piorou. O Flamengo estava numa crescente, mas esses 10 dias da parada da data FIFA, o Flamengo piorou. O Vasco, mesmo perdendo, o Vasco jogou mais futebol do que o Flamengo. O Flamengo parece que... acho que ele não voltou da data FIFA, deve ter sido isso. Pode ser que tenha sido isso. No final do jogo, a torcida do Bragantino cantou aquela música: Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. O flamenguista, o time do Flamengo tem que estar preparado, porque agora toda derrota do Flamengo, a torcida adversária com certeza vai cantar essa música que deu meme, fez história, né, da forma que aconteceu. Então o flamenguista tem que estar preparado para isso, que agora vai ser constante. O que aconteceu com o Flamengo nesse jogo foi assim, muito estranho, muito estranho. O Bragantino, lógico, tem seus méritos, jogou muito, estava jogando em casa. O Bragantino deu 36 chutes para gol, enquanto o Flamengo não deu nenhum chute na direção do gol. O que pode estar acontecendo com o Flamengo? Será que aquele amor pela bola que o São Paulo falou, será que sumiu já? O Vasco teve essa data FIFA para conseguir piorar, por incrível que pareça. Se esperava que esses 10 dias o técnico Barbieri pudesse consertar o Vasco, para que o time pudesse engrenar no campeonato, saísse ali perto da zona de rebaixamento. Porém, não foi assim que aconteceu. O Vasco perdeu dentro de casa para o Goiás, teve também protesto da torcida, e o Vasco demitiu o treinador Barbieri. E o que vai acontecer com o Vasco? Na minha opinião, o Vasco da Gama precisa de um baita técnico de nome. Tipo o Filipão foi lá para o Atlético Mineiro, tipo o Luxemburgo foi lá para o Corinthians. Ele precisa de alguém de peso para segurar esse rojão que está acontecendo no Vasco. Interessante. Aí surge, quem pode assumir o Vasco nesse momento? Aí um dos nomes cita o Cuca. O Cuca é citado. Aí já vem aquela questão, mas o Cuca no Corinthians aconteceu aquilo, blá, 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 a imprensa caiu batendo. Meu querido, se o Cuca tá no Vasco e o presidente fosse o São Januário nada, se o presidente fosse o Eurico Miranda, imagina o Eurico Miranda como presidente do Vasco e o Cuca. Pra vocês que se dane pra lá, o Cuca é treinador do Vasco e vocês podem falar o que quiser. E ele ia bancar mesmo o Cuca como treinador. E são, de fato, treinadores que têm peito pra botar a cara pra bater também, pra segurar o rojão. Só que eu também acredito que o Cuca não vai pro Vasco diante de toda essa situação. Só um exemplo aqui para lembrar do histórico Eurico Miranda. E outro time do Rio, falando do Botafogo. Essa rodada foi maravilhosa pro Botafogo. Atlético empatou, Flamengo perdeu, Palmeiras perdeu e o Botafogo, que todo mundo falava, cavalo paraguaio, o Botafogo tá lá só de momento. Esse time, de momento,
está mostrando que está muito mais forte do que os outros 19 do Campeonato Brasileiro. Botafogo não é mais historinha, Botafogo é a realidade, pode não conseguir brigar pelo título, mas que ele chega muito forte, chega. Porque o time tem entrega, o time tem dedicação, né? O Tiquinho tá vivendo uma fase fantástica. Então o Botafogo, ele vem com tudo para brigar pelo título, sim. Não sei se vai conquistar o título, mas se o Botafogo ganha um título, imagina a repercussão que isso ia dar. Seria o primeiro time no Brasil com SAF ser campeão. Isso provaria que o time não precisa de milhões e milhões e milhões com super elenco para conquistar um título. Sei que é muito difícil, que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estão à frente no elenco, mas no futebol, o Botafogo está dando um show de bola e tem deixado a torcida muito, muito feliz. Agora, o que aconteceu lá no jogo Santos e Corinthians, a gente precisa falar aqui. O Corinthians venceu o clássico, mas o destaque, infelizmente, não foi o futebol. Infelizmente, o destaque foi os vândalos, as pessoas que tentaram entrar no estádio, quebrar o estádio, jogava bombas, né, tipo fogos de artifício, né, sinalizadores, né, direto aos jogadores. Isso é um perigo danado. Agora, do que adianta essa quebradeira no estádio? Do que adianta o torcedor do Santos fazer isso, ou qualquer outro torcedor? Só prejudica o seu próprio time. É só o seu time que se lasca. É só o seu time que vai se dar mal. Vai ter que jogar portões fechados. A torcida não vai poder assistir de perto o seu time. O time não vai ter renda. Então isso não ajuda em nada quando o torcedor faz isso. Aí tem jornalistas, algumas pessoas da imprensa, vêm a público e falam: o Campeonato Brasileiro tem que ser paralisado. Paralisado por quê? Você vai dar crédito aos bandidos que estão fazendo isso? Porque isso não são torcedores, são bandidos. Torcedor, aquele que veste a camisa, torce pelo clube independente da situação. Agora, você agir como bandido não é parar o Campeonato Brasileiro. Por que as coisas têm que se inverter? O que precisa acontecer? É o sujeito ser preso, mas aqui no Brasil a gente sabe como que as coisas funcionam e infelizmente ninguém vai ser preso e as coisas vão caminhar como estão, uma puniçãozinha aqui. O que eles punem? Fecha portão, não deixa a torcida entrar. Qual outra punição? Proibido bandeira no estádio. Isso é punição? Punição é prender o sujeito e não deixar o cara nunca mais ir no estádio. A primeira vez que pegar um sujeito desse, jogou bomba, ô, Breucando, vem cá, fulaninho, o senhor tá preso. Vai com... Não, você nunca mais vai poder ir no estádio. Nunca mais vai poder ir no estádio de futebol. Você acha que aquele que viu vai querer fazer o que ele fez? Você acha que o outro torcedor, entre aspas, torcedor, que viu um bandidinho aprontando, cometendo um crime, não poder ir ao estádio, você acha que ele vai fazer aquilo de novo? Não vai. Agora, no Brasil não tem impunidade e os caras fazem o que quer. Agora vamos analisar a questão da tabela do Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo abriu 5 pontos para o Palmeiras, com 22 pontos. O Botafogo tem 27, Palmeiras 22. Completa o G4 o Grêmio e o Flamengo, o Atlético Mineiro em quinto. Esses aqui vão brigar lá em cima. O São Paulo na sexta posição vai brigar talvez por uma Libertadores, sim. Fluminense também vai brigar pela Sul-Americana. Sul-Americana não, acho que o Fluminense vai brigar pela Libertadores. No início muitos acreditavam que com o dinizismo, né, poderia brigar pelo título, mas não, o Fluminense não tá legal, o Fluminense caiu muito e vai brigar ali no meio de tabela para conseguir no máximo a Libertadores da América. O Internacional tá crescendo, pode ser que consiga algo melhor ali no campeonato. O Cruzeiro, né, o Cruzeiro ali meio para baixo de tabela, que é a realidade do Cruzeiro. O Cruzeiro briga para não cair, essa é a realidade. O torcedor do Cruzeiro precisa entender e ser realista a isso. Se o Cruzeiro permanecer na primeira divisão, né, após 3 anos na Série B,
já é uma vitória. O Santos, em 13º, é um grande candidato, sim, a rebaixamento por tudo que está acontecendo. O Santos não tem um dos 4 piores times do Brasileirão, mas por tudo que está acontecendo, principalmente fora de campo, isso, né, aconteceu com o Cruzeiro e isso pode acontecer com o Santos e levar o Santos pela primeira vez à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians também está ali muito próximo da zona de rebaixamento, deu uma respirada, mas tem que melhorar muito ainda. E daí para baixo, da 16ª posição, que é Cuiabá, Goiás, América e o Vasco, Curitiba, esses com certeza já estão brigando e muito para não cair no Campeonato Brasileiro, mesmo a gente estando muito ainda no início da competição, tá ok? Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!